pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Professor Faz Escola. Eu me chamo André Luiz e hoje nós iremos iniciar o conceito sobre a regra de 3 simples. Essa ferramenta matemática é utilizada nas atividades do dia a dia e sua utilização ocorre quando precisamos encontrar o valor de uma grandeza, que é tudo aquilo que pode ser medido. Temos como exemplo de grandeza o tempo, o peso, a distância, a velocidade, dentre tantas outras grandezas que existem. Ocorrerá situações em que duas ou mais grandezas irão se relacionar. E essa relação pode ser diretamente proporcional, recebendo esse nome, pois se uma grandeza aumentar ou diminuir, a outra fará a mesma coisa, aumentando ou diminuindo conforme a primeira grandeza. Como, por exemplo, podemos falar sobre o preço de um legume em relação ao seu peso, pois quanto maior o peso que você adquirir daquele legume, mais irá pagar. Logo, temos duas grandezas proporcionais. O peso aumentando, o preço também irá aumentar. Mas, pessoal, nós também temos as grandezas inversamente proporcionais. Como esse nome já indica, se uma grandeza diminuir ou aumentar, a outra grandeza que se relaciona fará o movimento oposto. Então, se uma grandeza aumentar, a outra irá diminuir. Como exemplo, a gente pode utilizar o tempo de uma viagem. Se no percurso a velocidade aumentar, o tempo gasto para essa viagem será menor. Logo, são relações de grandezas inversamente proporcionais. Após a apresentação das grandezas, é aqui que a regra de 3 brilha, pois é com ela que nós iremos encontrar os valores das grandezas. Ao iniciar a regra de 3, nós devemos ver se aquela relação é inversamente ou diretamente proporcional. Para iniciar a resolução, nós devemos ver quais grandezas estão se relacionando. E após essa análise de quais as grandezas que estão se relacionando, nós devemos ver se são relações diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Agora nós vamos para a prática. Aqui nós temos uma situação-problema com duas grandezas diretamente proporcionais. Primeira coisa, vamos ler o problema. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas ela dará em 28 minutos? Turma, temos duas grandezas. A quantidade de voltas é uma grandeza, então nós temos 80 voltas. E nós temos o tempo, que é outra grandeza, 20 minutos. Agora o que nós iremos perceber é que se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. A pergunta, quantas voltas ela dará em 28 minutos? Se aumentar a quantidade de tempo, logo vai aumentar a quantidade de voltas. Então nós temos duas grandezas diretamente proporcionais. Após descobrir as grandezas, nós devemos montar o esqueminha da regra de 3, que é dessa maneira. Temos que 80 voltas está para 20 minutos e eu quero saber a quantidade de voltas que está relacionada a 28 minutos. Com isso, nós conseguimos montar duas frações e no meio dessas duas frações nós teremos um sinal de igual. Ou podemos fazer uma multiplicação direta, que é a multiplicação inversa. Fazendo a primeira forma, com as duas frações, colocaremos 80 sobre x igual a 20 sobre 28. Faremos a multiplicação inversa aqui, 80 pelo 28 e x por 20. Logo, nós teremos, então, 80 vezes 28 igual a 20x. Percebam que daria para a gente já ter feito direto isso aqui também, se quisesse. Multiplicação cruzada. 80 vezes 28 ali em cima, como a gente fez embaixo, igual a 20x. Mas, continuando aqui embaixo, temos, então, que 80 vezes 28 dará 2.240. 2.240 igual a 20x. Como esse x está sendo multiplicado pelo 20,
Pegaremos esse 20 e colocaremos do outro lado do sinal de igual, dividindo. Logo, nós teremos 2.240 dividido por 20 é igual a x. X será igual a 112 voltas. Então, como a gente havia visto, turma, temos então que a quantidade de voltas aumentou, foi para 112 voltas. Agora nós temos o exemplo de uma relação inversamente proporcional. Vamos ver? 30 operários constroem uma casa em 120 dias. Em quantos dias 40 operários construiriam essa mesma casa? Primeira que a gente vê são as grandezas envolvidas. A primeira grandeza são o número de operários. A segunda grandeza, a quantidade de dias. Bacana, fizemos a primeira parte. Agora nós devemos perceber qual é essa relação que nós teremos. Nós iremos aumentar para 40 operários. Se eu aumento essa grandeza, ou seja, se eu aumento a quantidade de operários, a quantidade de tempo para construir essa obra será menor. Para isso, então, nós iremos montar a nossa regra de 3 simples. Colocaremos 30 relacionado para 120 dias. Então, 30 operários está para 120 dias, assim como 40 operários estará para X dias, que é a quantidade de dias que eu quero encontrar. Mas, como é uma relação inversamente proporcional, na hora da resolução, devemos inverter uma das duas frações. Ou seja, trocaremos o valor do numerador pelo denominador. Vamos montar aqui as duas frações. 30 para 40, 120 para x. Vamos inverter uma das duas frações. Inverteremos a primeira fração. Então, o numerador vai ser o denominador e assim por diante. Então, nós temos 40 por 30 igual a 120 por x. Lembra, pessoal, essa inversão só ocorre quando são relações de grandezas inversamente proporcionais. Após isso, nós podemos fazer a multiplicação cruzada. Multiplicaremos o de baixo pelo de cima aqui e o de cima pelo de baixo. Partindo para o lado, teremos então que 40x é igual a 120 vezes 30. 120 vezes 30 vai dar 3.600. Então, 40x igual a 3.600. O x está acompanhado pelo 40, sendo multiplicado por ele. Devemos tirar essa multiplicação e levar para o outro lado, dividindo. X igual a 3.600 dividido por 40. Cortaremos o 0 com 0 e 360 dividido por 4 dará 90. Então, turma, 90 dias será o tempo gasto com 40 funcionários. Percebam, aumentou a quantidade de funcionários, diminuiu a quantidade de tempo necessário para a construção da casa. Então, pessoal, essa é a apresentação inicial da regra de 3. Devemos sempre ter em mente que a regra de 3 será adotada quando tivermos duas ou mais grandezas e devemos sempre analisar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, pois na hora da resolução nós teremos que fazer aquela modificação da fração, no caso das inversamente proporcionais. Tendo essa relação de duas grandezas, devemos, na hora da resolução da regra de 3, inverter uma das frações para encontrar o resultado. Eu também quero agradecer a todos que assistem aos vídeos. A iniciativa de ter feito esse canal era para que os meus alunos pudessem ter em casa também o contato com o professor que eles têm em sala de aula, mas junto com isso também tem a possibilidade de ter mais alunos de diversos lugares do nosso país. Então peço para vocês, curtam o canal, compartilhem com o colega. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!